Cristo marcionita versus Cristo do Criador. Olá, pessoal. Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje vou comparar o Cristo marcionita com o Cristo do Criador, isto é, o Messias de Israel. Muitos cristãos ao redor do mundo estão convencidos de que Jesus Cristo é o Messias profetizado no Antigo Testamento, em especial no livro de Isaías. O que poucos sabem é que Marcião de Sinop, o pai do Novo Testamento, e os seus seguidores não estabeleciam conexão entre as profecias paleotestamentárias e Cristo Jesus. Para eles, Jesus Cristo, ou Isu Christus, como alguns marcionitas preferem o chamar, revelou o Deus até então desconhecido do homem e mesmo do Criador. O Cristo marcionita veio do terceiro céu para cumprir o plano de salvação do Pai, porque se compadeceu do homem que vivia sob a maldição da lei do Criador. Em seu excerto Pesquisa da Doutrina Marcionita, Joseph Turmel escreveu, abre aspas, o Deus Criador anunciou por seus profetas que enviaria seu Cristo, mas este Cristo, cuja vinda os livros do Antigo Testamento prenunciam, é um indivíduo político e também religioso. Ele tem a missão de desvendar o trono de Davi, para fornecer ao povo judeu sua força antiquada. Ele não tem nada em comum com Jesus. Além disso, na era de Marcião, mais de 100 anos após a vinda de Jesus à Terra, o Cristo do Deus Criador ainda não havia chegado. O bom Deus é o autor de seres invisíveis, apenas destes aqui, não criando nem o mundo visível, nem o homem. Ele era completamente desconhecido neste mundo até o dia em que Jesus revelou sua existência. O próprio Deus maligno não o conhecia. O bom Deus é gentil, terno, indulgente, compassivo, incapaz de se irar. Este Deus, vendo que o homem era oprimido pelo Criador, que se esforçava por torná-lo miserável, interessou-se por ele e resolveu salvá-lo. Para salvá-lo, isto é, libertá-lo do poder do Deus que o criou. Fecha aspas. Cristo é descendente de Davi? O cristão que lê o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia Católica, logo em seu primeiro capítulo, encontra a longa linhagem de Davi, que supostamente culminaria em Cristo Jesus. Os católicos que introduziram este texto ao Novo Testamento tinham a intenção de ligar Jesus a Davi, porque, segundo a tradição judaica, o Cristo deveria ser o herdeiro do trono de Davi. Em Isaías, capítulo 9, e versículos 6 e 7, está escrito, abre aspas, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso,
Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder, como rei, se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Fecha aspas. Em Isaías, capítulo 16 e versículo 5, está escrito, abre aspas, em compaixão será estabelecido um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na casa de Davi, um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Fecha aspas. Em Amós, capítulo 9 e versículos 11 e 12 está escrito, abre aspas, naquele dia, isto é, na vinda do Messias, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Fecha aspas. Em Jeremias, capítulo 33 e versículo 15, está escrito, abre aspas, naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Fecha aspas. Alguns textos inspirados nas profecias paleotestamentárias também foram introduzidos ao Novo Testamento. Em Lucas, capítulo 1 e versículos 32 e 33, está escrito, abre aspas, Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Fecha aspas. Em Mateus, capítulo 1 e versículo 23, está escrito, abre aspas, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Fecha aspas. Todas estas profecias bíblicas falam acerca do Messias de Israel, cuja missão era restaurar o reino de Israel. Porém, nenhuma destas profecias são encontradas no cânon de Marcião. Aquilo que Marcião ensinava e que é condizente ao seu cânon do Novo Testamento é que Isu Christos revelou o Deus até então desconhecido pela humanidade, que desceu do terceiro céu à terra no 15º ano do imperador Tibério, que realizou milagres que não estavam de acordo com as profecias acerca do Messias de Israel e que aboliu a lei e os profetas da antiga aliança. Este último fator despertou a ira de Jeová, que através de seus mandatários, isto é, os fariseus, tentou matá-lo na cruz, aplicando-o à sua lei, conforme Levítico, capítulo 24 e versículo 16. Abre aspas. Aquele que blasfemar
o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Fecha aspas. E Deuteronômio, capítulo 21, e versículos 22 e 23, abre aspas. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Fecha aspas. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, abre aspas, o Cristos nos resgatou da maldição da lei, sendo feito maldição por nós, pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fecha aspas. Jeová planejava enviar o seu Messias para saciar o seu desejo de vingança, conforme está escrito em Isaías capítulo 63 e versículo 4. Abre aspas. Em verdade, havia decidido pelo dia da vingança. Alimentei-o em meu coração e chegou o ano da minha redenção. Fecha aspas. E Malaquias, capítulo 4 e versículo 1. Abre aspas. Com toda a certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. O Cristo marcionita não cumpriu a justiça de Jeová, nem saciou o seu desejo de vingança. As suas obras foram outras, conforme ele disse em Lucas, capítulo 7 e versículo 22. Abre aspas. Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido, como os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres as boas novas lhes foram anunciadas. Fecha aspas. E em Lucas, capítulo 9 e versículo 56, abre aspas, o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Fecha aspas. Quão diferentes são os caminhos do Cristo marcionita e do Cristo do Criador. O Cristo marcionita nas Escrituras. Em Lucas, capítulo 9 e versículos 18 ao 26, está escrito, abre aspas, e aconteceu que, estando Jesus orando sozinho, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz o povo que eu sou? Eles, respondendo, disseram, João Batista, mas alguns dizem, Elias, e outros dizem que algum profeta dos originais ressuscitou. Ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, respondendo, disse,
o Cristo de Deus? E ele os repreendeu diretamente e ordenou que não contassem tal coisa a ninguém, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou prejudicar a si mesmo? Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Fecha aspas. Os discípulos de Jesus pensavam que ele era o Cristo do Criador. Logo em seguida, a fala de Pedro, Jesus os repreendeu, porque não queria que espalhassem aquela mentira. No capítulo 21 do livro 4 da obra Adversus Marcionem, de Tertuliano, encontramos uma pista do que Marcião ensinava sobre esta passagem. Abre aspas. Pois, se Pedro foi incapaz de reconhecê-lo como outro senão o Cristo do Criador, enquanto ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém aquele ditado, certamente ele não estava disposto a ter a conclusão que Pedro havia tirado. Mas como a conclusão de Pedro era errada, ele não estava disposto a que uma mentira fosse disseminada. Fecha aspas. A passagem de Lucas nos mostra que os discípulos, que eram judeus, aguardavam a vinda do Messias, o Cristo do Criador, mas Jesus os repreendeu por pensarem que ele era o Messias esperado. Em Lucas, capítulo 23, e versículos 1 e 2, está escrito, abre aspas, e toda a companhia se levantou e levou Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, achamos este homem pervertendo a nação, destruindo a lei e os profetas, proibindo dar o tributo a César e afastando mulheres e crianças, dizendo que ele mesmo é o Cristo Rei. Fecha aspas. Ora, a companhia que levou Jesus a Pilatos a fim de crucificá-lo acusou-o de destruir a lei e os profetas. Como que o Cristo do Criador destruiria a lei e os profetas, sendo que ele deveria ser o enviado de Jeová? Será que Jeová agiria contra a sua própria lei e os seus profetas? Certamente que não. A versão católica do texto é diferente, mas a reconstrução marcionita foi possível a partir da citação de Epifânio no Panarion 42, como se segue, abre aspas, depois de perverter a nação, acrescentou e destruindo a lei e os profetas. Depois de homenagem, acrescentou e afastando esposas e filhos. Fecha aspas. Não é que Marcião tenha acrescentado estas palavras, mas sim que o editor católico as removeu
quando montou a sua Bíblia. O testemunho daqueles homens de que Jesus estava destruindo a lei e os profetas é um forte indício de que a sua crucificação foi, na verdade, ordenada por Jeová, que usou aqueles homens como mandatários. Em Laodicenses, Efésios, capítulo 2, e versículos 11 ao 18, o apóstolo escreveu, abre aspas, lembrai-vos de que outrora fostes os gentios, chamados incircuncisão por aquele que tem o nome de circuncisão na carne feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem o benevolente, isto é, o Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças e à sua promessa, não tendo esperança e sem deuses no mundo. Mas agora, no benevolente, vós que antes estáveis longe, sois aproximados por seu sangue, pois ele é a nossa paz, que fez de ambos um, e a parede do meio foi derrubada, tendo anulado a inimizade na carne, sim, a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças, para que ele pudesse criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, para reconciliar ambos em um só corpo com Deus, matando nele a inimizade pela cruz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Fecha aspas. Não é mistério para ninguém que Jeová tinha um povo escolhido, os hebreus. Em nenhuma parte do Antigo Testamento Jeová faz promessas aos gentios, isto é, os não-judeus. Na verdade, ele os odiava e permitia que os hebreus invadissem as suas terras, matassem o seu povo e saqueassem as suas riquezas. Jeová foi enfático por diversas vezes quando disse que os hebreus são o seu povo escolhido, como que o seu Messias haveria aproximado os que estavam longe da comunidade de Israel. Haveria Jeová mudado de opinião? Haveria Jeová anulado a inimizade na carne e a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças? É certo que não. Somente o Cristo marcionita poderia ter realizado tais obras. A circuncisão foi ordenada a Abraão e sua descendência por Jeová, como sinal da aliança perpétua entre eles. Em Gênesis, capítulo 17, e versículos 10 e 14, Jeová disse a Abraão, abre aspas, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado, e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Fecha aspas. Este foi o meio pelo qual Jeová separou o seu povo escolhido do restante da humanidade. Com qual autoridade, portanto, Cristo Jesus
aboliu a lei de Jeová, com aquela que lhe foi dada diretamente pelo Pai Celestial, que habita o terceiro céu, acima do céu de Jeová. A lei de Jeová da circuncisão provocava a inimizade na carne, mas Jesus fez a paz, matando nele a inimizade pela cruz. Jesus fez dos dois um novo homem, que é segundo o Espírito Santo. Ao que tudo indica, a lei de Jeová era ineficiente, fraca e cruel, e por isso foi abolida pela cruz de Cristo. Este foi o vídeo introdutório acerca das diferenças entre o Cristo marcionita e o Cristo do Criador. Pretendo desenvolver mais este assunto no futuro. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima! Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a verdade, vida. é um mentiroso. Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu Pai somos apenas um.